A gente segue falando sobre o judiciário porque a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, quer se dedicar ao Código de Conduta na Corte. A magistrada antecipou a saída da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Isabel Mega volta e essa decisão pegou o pessoal de surpresa, né? Pegou todo mundo de surpresa. A Tainá Falcão e eu estávamos no ar. Tainá recebeu esse indicativo de que Carmen Lúcia tinha falado sobre isso na sessão do TSE e nós duas começamos a apurar para entender o que estava acontecendo, Débora. Até Matheus Teixeira, nosso analista de judiciário, falou, olha, talvez não mude tanto o jogo, mas é algo que não é muito usual, né? Um presidente do Tribunal Superior Eleitoral escolher esse caminho de se adiantar em relação a essa decisão. Na prática, pode dar uma economia de um mês, digamos assim. Essa eleição do próximo presidente do TSE é meio que protocolar. Então, já sabemos quem vai ser o próximo presidente, eles fazem a eleição mas para cumprir um certo rito mesmo, mas será o ministro Cássio Nunes Marques, também um ministro da vaga do Supremo Tribunal Federal, e o vice André Mendonça. Então, terça-feira eles resolvem isso, mas a posse deve ser em maio. A Carmen Lúcia tinha até 3 de junho para ficar nessa função de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E aí, no bastidor, o que se fala na Justiça Eleitoral é de que a ministra tem outras missões a dar encaminhamento. E a maior missão que foi dada a ela recentemente foi justamente essa formatação de um código de conduta, um código de ética que está sendo muito defendido pelo presidente lá do STF, o ministro Luiz Edson Fachin. A Carmen Lúcia, assim como outros ministros, em votações que acabaram esbarrando nessas questões de ética, ela tende a ter um voto muito nesse sentido, de defender essas questões que são limitadoras, digamos assim, das atividades dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, em julgamentos passados, de todos os ministros que votaram favoravelmente, ela foi a única que sobrou na corte. Os outros hoje se aposentaram ou, de alguma maneira, não estão mais nesse rol de possibilidades. Então, se atribui muito a articulação do ministro Fachin de dar essa tarefa a ela, a esses posicionamentos anteriores. Então, a ministra vai se dedicar a isso. A gente sabe que não é uma tarefa fácil no momento em que o Supremo Tribunal Federal está sangrando bastante com tudo o que é falado a respeito da conduta de ministros da Suprema Corte, de possíveis relações com o banqueiro do Master, Daniel Vorcaro, e é uma resposta que o ministro Fachin vem tentando desenvolver aos trancos e barrancos, com muita resistência interna também da Suprema Corte. Então, é uma dor de cabeça danada e isso é atribuído também a essa movimentação de saída de Carmen Lúcia, antecipada, portanto, da presidência do TSE e com indicativos, Débora, de saída também do próprio tribunal, justamente para se dedicar, portanto, a essa função de ser a relatora desse código de conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas que pegou de surpresa todo mundo por lá, isso pegou, viu? Alguns ministros foram relatando para a gente mais cedo que não esperavam por isso, foram acompanhando junto com a transmissão ou com quem estava ali no plenário naquele momento essa definição, esse anúncio da ministra.